Olá gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo falarei sobre um outro assunto interessante que ocorreu nessa semana, que não deu tanto tumulto quanto a questão lá da lei que cria uma data cristã no Halloween em relação aos pagãos, mas que eu achei bem interessante e acho que vale a pena ser comentado aqui no canal. Bom, o que aconteceu? Nessa semana eu percebi que os neomedievalistas podem se tornar medievalistas sim, e que pode até haver uma tendência nisso. Como assim, né? Bom, então, lembra que lá atrás, bem no comecinho do canal, eu falei que eu expus uma das diferenças entre os medievalistas e neomedievalistas como o swordplay em relação à Ema. Tipo, a Ema é muito mais... ela possui uma técnica muito mais medieval do que o swordplay, assim. O swordplay tá muito mais para um jogo, enquanto a Ema tá muito mais para uma arte marcial. Lembra que eu falei isso lá no começo, assim? Bom, então, parece que as coisas mudam. E não demoram tanto assim para mudar, pelo visto. Isso que eu falei lá uns 2 meses atrás, né? Foi hoje sim. Foi hoje. Hoje eu vi no grupo dos praticantes Swordplay. Sim, eu faço parte do grupo, embora eu não pratique Swordplay. Mas eu entrei mais por curiosidade, para tentar entender a diferença entre ele e a EMA. Porque, tipo, é complicado convencer pessoas a praticarem EMA com você, mas, tipo, se eu visse que a técnica era a mesma, eu tentaria convencer pessoas a praticarem isso comigo para facilitar meu treino de EMA, pelo menos de técnica. Que seria mais fácil convencer gente a participar disso do que de HMB ou EMA. Mas então. E aí por esse motivo eu tava lá, eu faço parte desse grupo dos praticantes swordplay, assim, lá do Facebook. Faço parte de um monte de grupos, essas coisas medievais e não medievais no Face. Vocês provavelmente vão me encontrar se procurarem nesses daí. Mas enfim. Aí hoje eu tava lá olhando, sempre confiro em todos esses grupos assim pra ver se tem alguma novidade, alguma coisa interessante que posso utilizar pra falar aqui. E não é que eu encontrei, e eu encontrei foi bizarro mesmo, porque tipo, eu vi um cara comentando lá, num vídeo dele assim, que o grupo dele ia parar de usar espadas de isopor ou de espuma para usar espadas de madeira porque eles queriam evoluir para uma coisa mais séria, para em breve começar a praticar MHMB. E esse vídeo deu bastante respaldo até. Então, tipo, eu fui olhar e realmente tem outros clãs eles se dizem clãs, assim, os praticantes de swordplay. Eu fui procurar mais hoje e, tipo, descobri que sim, muitos deles estão seguindo esse caminho. Estão largando, tipo, a espada de espuma pra ir pra espada de madeira. E em breve pra de ferro. E já planejam ir pra de ferro. É só uma transição temporária de madeira, como eles mesmos dizem. Então eles estão evoluindo, tipo, para uma coisa mais medievalista, assim, para praticantes de EMA real, assim, deixando de ser um jogo e se tornando uma técnica marcial de verdade. É algo até bizarro falar, porque, tipo, realmente, um neomedievalista poderia muito bem evoluir para um medievalista, para se tornar um medievalista assim, evoluir no sentido, tipo, poderia passar a gostar de coisas medievalistas também. Mas eu imaginava que isso fosse apenas uma opção individual de cada um. E, tipo, alguns casos tornassem isso. Eu não imaginava que isso fosse uma tendência. E pelo que está se confirmando, pelo menos no Swordplay, aparenta que, sim, o neomedievalismo pode ser um caminho para o medievalismo. E não só, tipo, um gosto similar, assim, que se vai fazer confusão. Lógico, isso provavelmente não vai ser em todos os... Não são todos os neomedievalistas que vão se interessar e virar medievalistas, assim. Ou passar a ter um gosto mais medievalista. Não é isso. Mas talvez seja a hora de repensar um pouco, porque algumas práticas neomedievalistas podem ter um vínculo muito maior com o medievalismo do que outras. Não dá para considerar todas no mesmo nível em relação ao medievalismo, como todas neomedievais apenas de estética. Algumas podem criar alguma tendência assim para o medievalismo. E, enfim, acho que ainda devo alguns vídeos a vocês para explicar melhor o que é neomedievalismo. Talvez eu deva estudar melhor esse processo de evolução para entender melhor como ele funciona e poder explicar aqui de forma mais detalhada. Mas sim, eu mesmo não acreditava muito nisso, mas pelo visto é a verdade. O neomedievalismo pode ser um caminho para o medievalismo, sim. Agora, o que eu tenho que estudar para poder falar para vocês quais tipos de neomedievalismo podem ser esses caminhos e quais não. Porque por enquanto qualquer coisa que eu falasse aqui seria achismo, com exceção desse daí que eu já observei de forma clara hoje. E isso é uma coisa interessante, porque talvez a gente deva perder alguns preconceitos nossos com os neomedievalistas. Tipo, preconceito no sentido de... isso é uma coisa completamente diferente. Talvez não seja tão completamente diferente assim. Talvez aparente ser mais diferente do que é. Ou talvez, tipo, seja diferente mesmo, mas tem algum fundinho de semelhança que nós não conseguimos ver, assim, de cara. Tem alguma ligação no fundo. Isso é tema pra muita coisa, diga-se de passagem. Mas por esse vídeo é isso. Obrigado, espero que tenham gostado. Foi um vídeo bem curto mesmo. Foi só comentar um assunto que está acontecendo na semana também. Afinal, é sempre bom poder comentar esse tipo de assunto. Afinal, como eu trabalho nessa esfera
medievalismo e do neomedievalismo e das coisas relacionadas a eles, é muito difícil conseguir um assunto relevante para ficar falando. Essa semana eu tive sorte pra caramba. Tivemos sorte pra caramba, porque vocês também curtem essas coisas e acompanham o canal. Então tivemos sorte pra caramba, porque ocorreram 2 assuntos relevantes que eu pude falar na mesma semana pra vocês. O que é uma coisa muito rara. Mas enfim, por esse vídeo é isso, obrigado, espero que tenham gostado e tchau.